Pessoal, vocês que já chegaram aí, vocês três, alguém já ouviu alguma coisa do Bourdieu por acaso? Já tem alguma noção? Já ouviu falar? Já ou não? Tô zeradinho assim, nunca. Vai ser 100% uma coisa nova. Não. Ouviu falar? Não, Patrícia também não. Então a gente vai começar do zero aí, então. E mas é bem interessante. É bem interessante a gente falar, porque como eu tava colocando antes aí, né? Antes de iniciar a gravação, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, depois dos fundadores. Depois do Marx, do Durkheim, do Weber, do Comte. No século XX vem ele sintetizando essas ideias e dando um grande passo para a sociologia. Eu sou suspeito para falar, eu até fiz meu TCC me baseando muito nas ideias dele sobre educação, sobre reprodução social. A gente vai falar um pouquinho aqui também, né, sobre o que ele acha da educação, a visão dele, a análise que ele faz sobre a educação, sobre a escola. A gente vai colocar um pouquinho aqui. E eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do autor. Eu gosto muito do autor mesmo. Então, ele foi um sociólogo francês, né, gente, que acabou tendo um impacto muito grande, não só para a sociologia, mas para todas as ciências humanas. Ele é interessante falar, e isso é muito importante para a gente entender a trajetória dele e o que ele estudou e o que ele produziu. Ele é de origem camponesa, ele é do interior da França, da região do Berne, uma coisa assim, não sei se a pronúncia está certa, do Berne. É uma região do interiorzão da França, zona rural. E ele saiu do interior para a capital, para Paris, para estudar. No caso, ele se formou em filosofia primeiro, né? E enquanto ele estava estudando, ele teve que cumprir o serviço militar, obrigatório, né? E na época, a França estava envolvida, a França com o processo de colonização da Argélia. Então existia uma guerra na Argélia, a Guerra da Argélia, que durou de 1954 a 62. Ele estava lá, ele foi para a Guerra da Argélia, e lá ele não deixou, ele não esqueceu do lado dele de cientista, de filósofo, de pesquisador de ciências humanas. E nos anos que ele passou lá, ele já fez o primeiro estudo dele sociológico, né, socioantropológico, né, tem um pouco de antropologia, de sociologia, em que ele faz uma análise da cultura. Ele tem muito essa pegada da cultura, vocês vão ver, né? Analisando o encontro da cultura francesa, capitalista, que estava naquele processo de colonização da Argélia, e a cultura camponesa, mais tradicional, a cultura Kabyle, lá da Argélia. Ele vai fazer o primeiro trabalho dele, a primeira análise que ele faz, esse encontro de culturas lá em meio à guerra da Argélia. Depois ele termina o serviço dele lá e a França acaba perdendo, né, essa disputa lá e tem que aceitar a independência da Argélia, né, no fim das contas. E ele volta para a França para seguir estudando e produzindo ciência. E aí, da filosofia, ele toma um rumo da sociologia depois. Ele se torna um sociólogo, começa a produzir conhecimento na área da ciência social mesmo, não mais da filosofia. Embora ele ainda produza algumas obras, vamos dizer, filosóficas, ele vai se consagrar como um sociólogo, né, depois. Como eu já coloquei antes de a gente começar aí, ele é influenciado pelos três clássicos que a gente já viu aí no semestre, o Durkheim, o Marx e o Weber. Ele tem um pouquinho de cada um, ele foi influenciado pelos três. E um primeiro spoiler, vamos dizer, que eu largo para vocês aí, e que eu acho talvez a coisa mais interessante, ou a das mais interessantes do Bourdieu, é que ele nos demonstra aquela frase, né? Gosto não se discute. Gosto a gente não discute. E ele vai mostrar que não. Gosto se discute sociologicamente. Através da ciência, tu pode discutir o gosto e entender por que gosta de uma coisa e não gosta de outra. Por que as pessoas gostam disso e daquilo. Nessa noção do gosto, de ter uma preferência, de gostar de algo ou não gostar. Ele vai buscar explicar isso, que eu acho muito interessante, né? Ele busca demonstrar, então, que as nossas preferências, os nossos gostos, até a forma que a gente pensa, que a gente entende as coisas e, por consequência, a forma que a gente age, são construídas em relação com a sociedade e com a cultura que a gente está inserido. Então, basicamente, né, a gente se produz enquanto indivíduo
e as coisas que a gente gosta, que a gente pensa nessa relação com a sociedade. Todos nós não podemos escapar disso, vamos dizer assim, né? Uma imagem do Bourdieu, esse cidadão aí. E vamos começar já pelo mais importante, para tentar explicar para vocês, deixar mais claro o que é o grande conceito dele. Um conceito que já existia, mas ele retrabalhou e deu vida nova a esse conceito, que é o conceito de hábitos, né? O que é o hábitos? Tentando fazer, assim, ir pelo melhor caminho pra gente entender juntos aí. Qualquer coisinha vocês enviam no chat aí que a gente para, volta e vamos juntos entendendo, tá? Pro Bourdieu, o indivíduo, ao longo da vida, ele vai adquirindo preferências. Aquilo que eu coloquei antes para vocês. Vai adquirindo gostos, valores, forma de pensar, forma de agir, de se comportar, até de usar o corpo, de gesticular, de se mover. A gente vai se moldando ao longo da vida e vai se transformando. Para ele, isso é o hábitos. Dá para usar uma definição que aparece nos textos dele, que o hábito seria um conjunto de esquemas geradores de ação, que é incorporado ao longo da trajetória do sujeito. É como se a gente tivesse incorporado na gente, no nosso corpo mesmo, através da nossa cabeça, da nossa psique, da nossa mente, esse conjunto de esquemas geradores de ação. Ou seja, a forma que a gente reage a alguma coisa, que a gente responde, a forma que a gente fala, alguma coisa acontece e a gente pensa algo daquilo, automaticamente. Né? A gente tem reações, a gente tem opiniões, a gente acha uma coisa estranha ou acha uma coisa legal, a gente gosta ou não gosta. Isso aí faz parte desse hábitos que a gente tem. Né? É um esquema que a gente tem interiorizado que faz a gente ser do jeito que a gente é, basicamente. Então ele coloca que o hábitos ele é um conjunto de disposições sociais que a gente vai internalizando ao longo do passar da nossa vida, né? E vai moldando as nossas percepções, né? Nossas ações, os nossos sentimentos. Ele até usa a frase: o hábitos é a sociedade escrita no corpo. Então, desde pequenininho, a gente vai aprendendo a viver no contexto social que a gente está inserido, na cultura que a gente está inserido. Desde aprender a caminhar, falar, tudo o que a gente aprende desde pequeno, né? E isso vai mudando ao longo da vida. E isso não termina até o dia da nossa morte. Nossa vida inteira, a gente tem hábitos em transformação constante. A gente muda, às vezes com o passar do tempo, a nossa percepção sobre algo. A gente muda de opinião. A gente muda o nosso jeito. Às vezes o jeito de falar muda ao longo dos anos. O jeito de pensar, o jeito de gesticular. De acordo com o lugar que a gente vive, a socialização que a gente vai se transformando ao longo da vida. A gente vai transformando nossos hábitos, construindo nossos hábitos, né? Então o hábitos, vamos dizer que é isso. Ele é esse esquema que acaba definindo a forma que a gente fala, anda, gesticula, o que o Bourdieu vai chamar de exis corporal, a forma que a gente usa o corpo, né? Por exemplo, pessoas que conseguem dançar, que têm um uso do corpo diferente, outras pessoas que são tipo eu, são mais duronas, já não dançam, tal. Isso é um treinamento, de certa forma, que a gente faz com o nosso corpo, que tem a ver com a nossa socialização, com as nossas convivências, com o nosso meio que a gente foi criado, uma série de coisas que vão moldando o nosso corpo e a nossa mente ao longo da vida. Então, nossos gostos, as nossas preferências, a forma que a gente age ou reage a algo, os nossos valores, todas essas características individuais nossas fazem parte do hábitos. E, como eu coloquei para vocês, esse hábitos ele está sempre em construção, sempre transformando. Ele está sempre aberto para a gente mudar ao longo da vida. Uma coisinha aqui, uma coisinha lá que seja, por mais sutil que seja, a gente está sempre com esse hábitos em transformação. Isso vai desde a primeira infância até os últimos dias da nossa vida. Explorando um pouco mais o hábitos. Ele se apresenta então como uma espécie de senso prático que direciona nossas ações, né? Mediante os princípios de visão que a gente incorpora através da nossa relação com a sociedade. Então é bem isso, como se a gente tivesse um senso de como agir, como reagir, o que pensar. Essa configuração que a gente tem
na nossa mente e no nosso corpo também. E que se torna uma espécie de senso prático, né? A gente sabe como agir, a gente sabe como reagir, como se comportar de acordo com o contexto por causa do nosso hábitos, que a gente constrói desde pequenininho, né? Reforçando, né? O hábitos ele é flexível. Ele está sempre em transformação, ele está aberto. A gente está aberto a mudar. Se colocar a gente em outro lugar, em um outro país, em uma outra realidade, em um outro contexto social, a gente vai acabar se transformando de uma forma ou de outra. O nosso hábitos vai acabar mudando. O Bourdieu vai colocar isso. Tem até essa autora, que eu peguei uma citação dela, ela tem o artigo nas referências, o artigo dela, que ela vai fazer uma citação colocando o hábitos como uma trajetória, como mediação do passado e do presente, o hábitos como a história sendo feita, o hábitos como uma expressão de uma identidade social em construção. Então é isso, é o que a gente temos na gente pelo que a gente viveu e pelo que a gente reage no momento, né? A forma que a gente tem esse esquema dentro da gente pronto para reagir ao que acontece, né? Para interagir com o meio e para reagir ao que vem à nossa volta, né? Ao nosso exterior. Então, quando é que começa isso? Quando a gente é pequenininho já começa. Né? A gente vai ter a influência de quem está na nossa volta, as pessoas estão cuidando da gente de alguma forma, ou família, ou pais, ou o que for. E começa como? E aí eu já introduzo o que pode vir em seguida aí, que é a questão de gênero, que o Bourdieu vai fazer uma análise. Né? Como a gente aprende os papéis de gênero, a gente aprende o que é homem, o que é mulher. Isso é construído socialmente e a gente aprende desde pequenininho. Né? Então, desde pequeno, a criança ela passa a imitar os movimentos dos familiares. É natural da criança imitar o que está na volta. Até tentar o jeito de andar, o jeito de se mover. Isso é inconsciente. É um processo que vai acontecendo, né? Então, né, homem, a sociedade tem, né, esse conceito de homem e mulher, com formas diferentes de sentar, andar, falar. Existe na sociedade pairando isso, né? Quando a gente nasce, a gente não tem escolha. A gente vai ser socializado ali no meio e a gente vai sofrer essa influência do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Né? O hábitos masculino e o hábitos feminino. A gente vai se relacionar com isso de alguma forma. Então tem frases que eu acho muito boas e que podem exemplificar isso. Que é quando a gente é pequeno ali, principalmente com menina, eu já ouvi isso muitas vezes, às vezes na família, com amigos assim, de uma mulher mais velha falando pra menina pequena: fecha as pernas, menina, senta direito, né? Isso é muito importante, esse pequeno detalhe. Fecha essas pernas, menina, né? Se ensina a mulher até sentar de um determinado jeito desde nova, né? Se ensina a ter outros comportamentos desde novo, o homem e a mulher. E isso influencia a gente, querendo ou não, de uma forma ou de outra acaba influenciando. Então, quando a gente é criança, a gente já começa a construir o nosso hábitos, a moldar quem a gente é, o que a gente pensa e também a forma que a gente se move, né? A forma que a gente anda e tudo mais. Deu para entender até aqui, pessoal? Ou ficou muito complicado? O conceito de hábitos. Quero ver de vocês aí. Deu para entender? O que ficou meio nebuloso aí? Tá claro, entendeu? Sim. A Patrícia, entendeu, Patrícia? Também? Sim. Então vamos lá. Vamos pegar esse caminho do gênero, que eu acho que é um caminho muito interessante para a gente entender melhor o que o Bourdieu está falando sobre o hábitos. O Hábitos e um livro do Bourdieu que também é sensacional. Ele tem muitos livros sensacionais. Esse aqui é o A Dominação Masculina. Ele vai fazer uma análise da desigualdade de gênero, né? O que ele vai constatar ali? Que se produz um hábitos masculino e um hábitos feminino na sociedade. Né? E que isso aconteceu, foi produzido a partir das relações sociais, meio que imposto às mulheres, dos homens para as mulheres. As mulheres estão numa posição de desvantagem nessa construção de hábitos masculino e feminino. Né? Daí tem exemplos, né, que vão entrar... muitos exemplos que podem ser atuais e alguns que aparecem no texto do Bourdieu.
A reprodução, né, de ideias que a gente vê na sociedade, no senso comum mesmo, a de que aquele clichêzão do o sexo frágil, o sexo feminino como sexo frágil, ou o que é muito comum, e antigamente era mais comum, mas ainda existe, né? A gente não pode negar que ainda existe. Que certos trabalhos são mais de homem, certos afazeres são mais masculinos. Não, outras coisas são mais femininas, são trabalhos mais de mulher, coisas assim, entende? Isso aí são construções que fazem parte dessa relação nossa com as estruturas sociais e da gente interiorizar essas coisas, botar para dentro da gente essas coisas, essas noções, né? Noções, né, como atividades da esfera pública, como o mundo do trabalho, o mundo da política, dominado por homens, o mundo da guerra, seriam atividades mais do mundo masculino, naturalmente, como se isso fosse natural, como se fosse a biologia. O cara nasceu e ele tem que trabalhar, ir pra guerra, não sei o quê, porque ele é homem. Isso são construções sociais que o Bourdieu vai apontar, né? E que as atividades do mundo privado ou doméstico seriam atividades mais naturais da mulher, né? São noções que pairam dentro do senso comum, né? Ou um exemplo que eu acho muito bom, e acontece muito, eu já ouvi, talvez vocês tenham ouvido. Um homem, quando executa uma atividade doméstica, muitas vezes é de destaque. O cara que cozinha, o cara que faz, o cara que acontece, ele faz isso na casa, não sei o quê. Se é a mulher fazendo a mesma coisa, não tem, de repente, a mesma relevância. Não tem essa mesma aura. Se torna algo comum, algo normal. Porque tem essa configuração de gênero que naturaliza algumas coisas, que diz que coisas são de mulher e que coisas são de homem, né? Aí um exemplo que um professor usou em aula, que eu vi e que eu trouxe para vocês para usar também, porque já ouvi essa frase da boca de mulheres, né? Por exemplo, uma mulher vai elogiar o marido. Aí ela fala, não, meu marido é bom, ele até ajuda em casa. Ele até ajuda na casa. Por que não dizer, nós dividimos... Não, lá em casa nós dividimos os trabalhos. Lá em casa a gente divide as tarefas domésticas. Não, a frase, ela é... Vocês podem reparar, talvez vocês... Não sei se vocês já ouviram essa frase de a boca de alguém. Assim, não, ele até ajuda em casa. Né? O fulano ajuda em casa. Essa ideia do ajuda é como se a obrigação não fosse dele. Né? Tá implícito atrás isso. De que ele ajuda. A obrigação dele é outra. É ir pra rua, é trabalhar, fazendo o quê? Mas ele ajuda em casa. Quer dizer, é algo que tá incutido. Vocês veem que é algo que tá lá dentro, inconsciente. A pessoa, quando ela tá falando, ela nem se dá conta. Não, ele ajuda em casa. Né? Mas, de repente, a melhor forma, né, seria, não, nós dividimos os trabalhos, tal. Essa ideia do ajuda passa como se o homem não tivesse a obrigação, né? E isso passa essa ideia, né, do ambiente feminino, mais voltado para o privado, e o ambiente do homem seria mais o público, né? A rua, a política, a guerra, o mundo do trabalho, né? O mundo público. E a mulher mais reservada ao espaço privado. São noções que ainda estão na nossa cultura e estão assim, estão inconscientes, estão escondidas, né? Aí vários exemplos que a gente pode trazer. Eu selecionei alguns. Ainda dessa relação homem-mulher, que a gente pode notar no dia a dia. Um casal que o cara é muito alto e a mulher é baixinha. Ninguém vai falar nada. Isso é um exemplo que um professor trouxe, né? E eu também já vi casos assim, por isso eu trouxe o exemplo para vocês. Mas se é o contrário, se é um cara de 1,60 com uma mulher de mais de 1,80, o casal. Não é que esse casal não vai ser aceito ou vai sofrer preconceito, não é isso, não é isso. Mas como o professor, né, tinha colocado para nós lá, e eu já ouvi isso em outro lugar, não é que é errado, né? A pessoa que vê isso e que, sei lá, dá risada ou estranha, ela fala, não é errado, bem capaz. Mas eu não acho bonito. Não, mas eu não acho legal. Mas é curioso, né? Olha que engraçado. Essa observação que a pessoa faz ao ver um casal de um homem baixinho e de uma mulher alta. Não é que eu acho errado. Eu só acho que não é tão legal. Não sei. Não sei porquê, mas eu não acho tão legal. Aí entra esse hábitos, esse inconsciente, né? E a importância do gosto. O gosto é se gostar, é se achar legal, não achar legal. Não sei porquê. Só não acho legal.
Isso está interiorizado dentro da gente a partir dessas relações que a gente tem desde pequenininhos. Então, parece que é só uma escolha nossa. Não acho tão legal isso. Mas na real tem um motivo, tem uma construção ali por trás, né? Aquela ideia já do acostumado com o homem o mais alto, o homem o mais forte, né? A oposição do alto do baixo, do forte do fraco, do homem e da mulher, né? Isso aí tá de forma inconsciente, incutido na mente das pessoas, né? No nosso hábitos, né? Outro exemplo de também falando sobre gênero. No livro A Dominação Masculina, ele faz uma pesquisa com um monte de gente e pergunta para as pessoas: qual o tamanho das tuas mãos, dos teus pés, da tua cintura? Me diz aí a medida, no chute. E depois faz a medição real das mãos, dos pés, para comparar. O que ele. É bem interessante, né? O que ele descobriu nessa coleta de dados? As mulheres tendem a dizer sempre um número menor do que o número real que foi medido. E os homens tendem a dizer sempre um número maior. O homem sempre tende a dizer que é maior e a mulher tende a dizer que é menor. Então, também, vocês podem ver como tem a ver com o homem altão, a mulher baixinha, aquela coisa toda. É uma interiorização que a gente tem dessa oposição do homem e da mulher, como são coisas distintas. O grande e o pequeno, o forte e o fraco, o aberto e o fechado. Essa oposição que tem e que a relação de gênero ela entra de forma até inconsciente, isso é construído na nossa cabeça, né? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eu acho muito estranho. É maravilhoso que faça as obrigações. Eu acho muito estranho a pessoa não falar a opinião lá. Vamos seguir, vamos seguir. Terceiro exemplo, saída um pouco do gênero, para trazer para outro ponto. Bourdieu foi filho de camponês, né? Contei para vocês, né? Ele é do interior da França. Foi para Paris. Precisou se adaptar a um sotaque, a forma de se comportar numa universidade, né? Que é outro mundo, totalmente diferente do mundo da família dele, do interior da França. Depois de anos, o que é interessante, tem uma entrevista do Bourdieu em que ele fala que, depois de tantos anos, o sotaque nosso lá é muito feio mesmo. Hoje em dia eu reconheço. Nosso sotaque lá da região do Bern lá é muito feio, muito brega. Que sotaque horrível. Olha que interessante isso, né? Que é o professor Marcos Alvito, ele coloca essa. Tem até o vídeo dele que ele fala sobre isso no YouTube, professor Marcos Alvito da Federal Fluminense, se não me engano. Olha que interessante. O próprio Bourdieu, né? A gente pode fazer uma análise do hábitos do Bourdieu, nesse caso, né? Para ele construir a trajetória dele em Paris, como acadêmico de alto nível e tal, ele teve que se adaptar ao jeito de falar, ao jeito de se comportar da capital, da grande metrópole, né? Então ele foi alterando a forma de falar. O Bourdieu, ele não tem mais o sotaque do interior, depois de anos. E isso foi ao ponto dele achar ridículo, achar feio, não gostar mais do sotaque dele antigo, do sotaque da região dele lá. Quer dizer, o hábitos dele mudou, ele saiu do campo, foi para a cidade, foi para Paris, foi para o meio universitário. Ele foi se transformando, se transformando, se transformando. Passou 20, 30 anos, ele escuta o pessoal da terra dele e acha a coisa mais ridícula do mundo. É um exemplo do hábitos, né? Como mudou o hábitos do próprio Bourdieu. Ele não se exclui disso, ele não tem como escapar disso. Ele mesmo passa por isso e esse é um exemplo muito bom, né? De como a coisa foi mudando, né? O jeito dele, o hábito foi mudando. E ele passou a achar ridículo o sotaque da região dele décadas depois, né? Ligando uma coisa na outra. Além do hábitos, o Bourdieu trouxe outro conceito que é o de capital cultural. Eu tinha comentado antes ali, né? Ele pegou um conceito de capital do Marx e ele expandiu. Não, o capital não é só dinheiro, ele também tem um aspecto cultural, entre outros, mas a gente vai focar no cultural aqui, que é importante, que tem relação com hábitos, né? Então, o que seria o capital cultural, né? Ele tem três aspectos. Ele é um recurso que existe na sociedade que, de certo modo, a gente disputa esses recursos, né? Vamos dizer, no geral, e quem tem esses recursos do capital cultural tem vantagens no jogo social, né? Existem três aspectos do capital cultural.
E vocês vão entender o que tem a ver com hábitos já já. Tem um aspecto institucional do capital cultural, que é o quê? Diploma, título. Né? Ter um título, um diploma, que possui um valor na sociedade. Tem um aspecto incorporado, vejam bem, incorporado. Incorpora como? Através do hábitos, desde pequeno, aquela coisa toda. O incorporado é os conhecimentos que a gente passa de geração para geração. Os gostos, a linguagem, os hábitos, essas características que a gente incorpora, né? E um terceiro aspecto que é o objetivado, que são bens culturais que a gente pode consumir, tocar, livros, obras de arte, instrumentos, máquinas, tecnologias, quando a cultura assume uma forma material, uma forma física, né? Tendo em mente a lógica do hábitos e esse conceito de capital cultural, o que ele vai fazer, vamos dizer, como uma denúncia também. Dá para dizer de certo modo que é uma denúncia. Que existe uma estrutura social, no capitalismo, no caso, né, entre as classes sociais, em que existe uma distinção cultural entre as classes sociais. Ele vai observar, analisando a realidade lá na França, né, fazendo as pesquisas lá na França. Então ele vai ver o quê? Que os gostos das pessoas, que são construídos através do hábitos, ao longo da trajetória delas, esses gostos eles são condicionados de acordo com a classe social. Então ele começa a demonstrar, numa coleta de dados que ele faz, diferentes opiniões que as pessoas têm sobre música, sobre arte, de acordo com a classe social, ou de acordo com a profissão, ou de acordo com a escolaridade. Ele começa a verificar que, por exemplo, pessoas da classe alta gostam da música X. O povão, a classe popular, os operários, preferem outro tipo de música popular na França lá. Ou mesmo obra de arte. Um quadro numa galeria de arte, que é um quadro considerado, nossa, o top, o suprassumo da arte. Mas quem é que acha top o suprassumo da arte? Ele vai colocar que é a burguesia. Tu dá pra uma pessoa do povão olhar aquilo ali, ela vai falar, grande porcaria isso aí. Não achei nada a ver esse quadro. Então ele vai ver que as pessoas gostam, apreciam a arte, elas têm opiniões de acordo com a trajetória delas, com hábitos, mas de acordo também com o recorte de classe. Uma socialização de classe trabalhadora desde pequeno nos dá uma propensão a gostar de determinadas coisas. Uma socialização na burguesia desde pequeno nos dá uma propensão a gostar de outras coisas. Tanto pelo recurso econômico, mas também por essa construção dos gostos, dos hábitos, da forma de se comportar, né? Aí que ele mostra que gosto se discute sim e que dá para entender o gosto de acordo com a classe social da pessoa, né? Então o que leva a gente a ter uma opinião ou outra, a gostar de algo ou a desgostar, né? De gostar de uma música mais do que outra, de gostar de um esporte ou de determinados esportes, ou de achar tal coisa bonita ou tal coisa feia. Tudo isso tem a ver com a nossa trajetória, desde pequenininho, que a gente vai construindo, né? Com a nossa classe social, qual é o nosso meio social, onde é que a gente está, é classe média, é operariado, é burguesia, isso vai influenciar a gente e vai influenciar o nosso hábitos, né? Então esse aí é um outro livro que é muito importante dele, é muito interessante, que é o A Distinção, que ele vai falar sobre essa distinção entre as classes sociais. E já passando também, tá tudo conectado, né, gente? A reprodução, que é outro importantíssimo livro dele. A gente já viu o conceito de hábitos, a gente avançou para a distinção, não, para a dominação masculina, né? Que ele vai tratar do hábitos na relação entre gêneros. A distinção, ele vai tratar do hábitos e a relação das classes sociais. E na reprodução, ele vai falar sobre a educação. Como é que toda essa história de hábitos, de capital cultural, como é que isso reflete na educação? E, por consequência, na sociedade, né? Então ele, aí com um grande parceiro dele, o Passeron, eles vão fazer um estudo nos anos 60 e eles vão começar a verificar o quê? A desigualdade escolar, pessoas que vão mal na escola ou bem na escola, também podem ter a ver com essa mesma coisa, com uma realidade de classe. Para alguns estudantes que vão para a escola, o hábitos desse estudante, né, as características dele, a socialização, o que ele gosta, a forma como ele se comporta, a forma como fala, como pensa,
têm vantagem na escola, enquanto para outros não. A socialização, o meio dele, traz dificuldades na escola. Então, entre muitas coisas, ele se pergunta, por que será que filhos de professor se dão melhor na escola do que, no geral, né? Não 100% das vezes, mas no geral, filhos de professor se dão melhor na escola do que os filhos dos operários. E ele vai pesquisar para buscar provar, para argumentar e provar como isso funciona e por que funciona, né? E daí ele vai com outro livro, Os Herdeiros, ele e o Passeron de novo, estudando a mesma coisa, né? Essa ideia da escola, da educação e como que algumas pessoas têm vantagem e outras têm desvantagem de acordo com hábitos, de acordo com a socialização, né? Então, nesse outro estudo, Os Herdeiros, como o nome próprio indica, né? Os herdeiros, tem gente que herda hábitos, que herda características que facilitam a vida, né? Não herda só dinheiro, mas herda conhecimentos, herda um acesso a um livro, às vezes, herda um acesso à música, à arte, que te dá vantagem na escola. E outras pessoas não herdam isso. Então, além da desigualdade de acessar a escola das camadas mais pobres da sociedade na França, né, a gente pode trazer para a realidade brasileira. Existem autores brasileiros que pegaram isso aqui e fizeram estudos maravilhosos no Brasil. A Lorena Freitas é uma delas, né? Que pegou isso aqui e trouxe para o Brasil e mostrou como é por aí mesmo e aprofundou, inclusive. Além da desigualdade no acesso à escola, existem restrições subjetivas em algumas pessoas. Ela não tem pessoas que não têm expectativa de concluir a escola, às vezes. Porque muitas vezes nenhum familiar ou poucos familiares concluíram e a pessoa, só pela indo na lógica da reprodução, a pessoa também acaba não vendo muita lógica em fazer aquilo, em buscar avançar e tem a dificuldade na escola, então se torna um processo árduo. Então, para algumas pessoas, a escola é um martírio. A própria Lorena Freitas, do trabalho que ela faz, trazendo isso do Bourdieu, né? Para algumas pessoas, a escola é um massacre. Ela é uma tortura. Ela não faz sentido a linguagem dos professores, a língua culta que tem que estudar. É tudo muito desconexo da realidade da pessoa, né? Então, algumas pessoas, né, têm hábitos que produzem desvantagens para ter sucesso na educação formal, né? Não quer dizer, isso é importante a gente falar, não quer dizer que essas pessoas não vão ter sucesso. Não é que o Bourdieu tá falando, ó, tu é pobre, tu é proletário, tu vai te ferrar na escola, não tem o que fazer. Não é isso que ele quer dizer, né? Até porque ele veio do interior, ele teve que passar por tudo isso. Ele era humilhado, folgavam nele, tiravam onda com a cara dele por causa do sotaque, pro jeito que ele se vestia quando ele chegou em Paris. Então ele passou por isso. Até por isso ele tem o interesse em estudar isso. Ele passou por isso. Ele viu que algumas pessoas têm desvantagem e outras têm vantagem, né? Mas dá pra buscar o sucesso escolar, né? Dá pra conseguir se superar, mas é muito mais difícil. Para algumas pessoas é muito mais difícil. Para outras não. Para outras é bem mais tranquilo fazer isso, né? Então, a escola, né? A análise que ele vai fazer sobre a escola e a educação, né? No capitalismo francês ali, principalmente, que ele está analisando, né? A escola valoriza a cultura, a língua de alguns, desvaloriza de outros, realizando o que ele chama de violência simbólica, né? A escola, a educação, ela é violenta com quem não tem o hábitos preparado, adequado à cultura escolar ali. É uma violência, né? A cultura de determinadas pessoas do meio rural ou da periferia acaba sendo desvalorizada pela escola. A escola não quer saber disso. A escola quer que tu entre lá, jogue aquele jogo em que algumas coisas são valorizadas, algumas habilidades, algumas coisas são valorizadas e outras não. E se tu tá no grupo do que não, tu vai ter que suar muito mais, vai ser muito mais difícil para ti. É isso que ele tá falando, né? Então, para que acaba servindo a educação nesse contexto todo, na visão dele? A educação no capitalismo, né, francês ali, serve para reproduzir a sociedade. Tu continua mantendo a desigualdade social, de certo modo, e a escola é importantíssima para isso. Para tu entrar pessoas mais preparadas de berço ou de criação, ou porque são herdeiros, ou porque tiveram uma socialização que ajudou elas mais, né?
E outras não, outras vão entrar mais despreparadas na escola, a escola vai realizar uma violência com essas pessoas e a tendência é que essas pessoas se ferrem, na maioria das vezes. E a estrutura social não se move. A sociedade continua se reproduzindo do jeito que está. Então ele faz uma denúncia, vamos dizer assim, da escola, a partir da educação e da escola, né? A partir desses conceitos que ele mobiliza, né? Para falar sobre o gosto, sobre o hábitos, né? E também com esse conceito de capital cultural. Algumas pessoas têm acesso ao capital cultural que a escola, a instituição escola, como ele é feito, como ele é pensado, o currículo, valoriza. E outras pessoas não. Ah, não, o que tu sabe, a tua cultura não vale nada. É como se a escola falasse isso para muitas pessoas, né? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisinha aí. Dúvidas, pessoal? Deu para entender aí? Já estamos fechando já. Só o último slidezinho agora. 10 horinhas. Tá dando para entender, pessoal, a perspectiva do Bourdieu aí? A relação entre o hábitos, o capital cultural e como é que na escola isso acaba virando um jogo totalmente desonesto, então, né? É um jogo em que algumas pessoas entram para perder. É isso que o Bourdieu coloca. Dá para ganhar? Dá, mas é muito mais difícil. Influenciou diretamente Paulo Freire. Influenciou. Violência simbólica, se não me engano, é um conceito originalmente do Bourdieu. E depois um monte de gente retrabalhou ele. É um conceito muito bom, ainda utilizado em artigos, em produção atual. Assim como o próprio hábitos. O Bourdieu tem esses conceitos aí que a gente viu, a violência simbólica, o hábitos, capital cultural. Ele inclusive ainda tem o capital social, capital político, outros tipos de capital que ele desmembra, que a gente não vai aprofundar aqui porque não dá tempo, não teria como. Até hoje todos os conceitos são muito atuais, são bem contemporâneos. Eu no meu TCC foi em cima disso. Eu fiz uma análise sobre desempenho escolar de alunos no ensino médio e como é que o meio social deles, a vivência deles, a relação com a família, com os pais, como é que isso facilita ou dificulta a vida deles na escola. E eu utilizei esses conceitos aí, gente. Eu utilizei o conceito de capital cultural, de hábitos e tudo mais. São conceitos muito interessantes. Violência simbólica, né? São conceitos muito atuais aí pra gente trabalhar. Vamos concluir então, pessoal, para não passar muito aí do tempo. Conclusões que a gente pode tirar aí dessa aulinha de Bourdieu. Ele foi fundamental, ele é de grande importância para a sociologia e para as ciências humanas como um todo. Além desses trabalhos que a gente viu melhores momentos, aí, alguns dos principais trabalhos, né? O conceito de hábitos, a dominação masculina, a distinção, a reprodução, que são grandes trabalhos, assim, podemos dizer que são os principais, mas a gente tem outros trabalhos importantíssimos também, trabalhos mais filosóficos, trabalhos em que ele fala sobre o que é ser um sociólogo. Né? Tem um livro, A Profissão do Sociólogo. Ele se preocupa muito com a profissão do sociólogo, com a seriedade da pesquisa, em como tornar. Ele tem essa preocupação que o Durkheim tinha lá atrás, né? De a sociologia tem que ser forte, ela tem que ser rígida, como qualquer outra ciência, né? Tem que ser respeitada a sociologia. Então ele produz também textos, trabalhos nesse sentido, né? Como eu coloquei para vocês, conceitos como de hábitos, capital cultural, capital social, capital econômico, o Marx já tinha trazido, capital simbólico, seguem atuais, violência simbólica, segue um conceito atual. Ainda tem um conceito que eu não trouxe aqui, mas tem um conceito de campo, né? Que é o campo da educação, o campo da política. É um local social onde ocorrem disputas ali dentro, né? Tem o conceito de campo, que ainda é muito atual, muito importante. Ele é um cara ainda muito importante para ciências sociais, gente. Podemos dizer, pelo menos a leitura que eu tenho, que a principal obra dele, que define mais a produção dele, é a distinção. Quando ele pega o conceito de hábitos, pega os conceitos de capital cultural, e ele faz uma análise dos hábitos, dos costumes das pessoas na França, e ele chega à conclusão de que os gostos, os estilos de vida, as características, as formas que as pessoas se comportam, têm a ver com a experiência social das pessoas dentro da classe que elas vieram, né? Então, classe operária, classes médias, classes altas produzem socializações diferentes e pessoas com hábitos diferentes, né?
E um ponto para concluir, e já deixo uma dica de vídeo para vocês, para quem quiser assistir. Eu ia deixar o link do documentário inteiro, mas eu pensei, 2 horas ninguém vai ver, né? Então eu peguei um trechinho que é o início do documentário. Ele numa rádio na França, eu acho que é nos anos 90, ali, 12 minutinhos, em que perguntam pra ele, tá, o que tu faz? O que é ser um sociólogo e qual é a importância no que tu faz? E daí ele fala sobre 10 minutinhos ali, é maravilhoso ele falando. E o que ele coloca, né, nessa apresentação que ele faz? Ele fala que a sociologia é um esporte de combate, como uma luta, uma arte marcial, um MMA. A sociologia seria uma disciplina que ela é um esporte de combate. Por quê? Porque ela nos ajuda a lutar contra esses valores, essas coisas, esses gostos que a gente interioriza ao longo da vida e que a gente segue vivendo naturalmente. Então a sociologia ela serve pra gente, vamos tomar consciência. Né? A gente pode lutar contra valores que a gente interiorizou e que de repente não são os mais corretos, de repente não são os que a gente quer ter. Né? De repente a gente não quer reproduzir esses elementos do senso comum, a gente não quer de repente reproduzir isso. Né? Ou a gente acha melhor ter uma visão mais crítica, a sociologia possibilita isso. Né? Possibilita a gente lutar contra essas coisas que a gente vai interiorizando desde a infância, né? E isso pode nos levar, então, a ter uma consciência mais crítica. Fica a dica para vocês do vídeo. Vocês podem... O PDF tá no drive de vocês, aí vocês podem clicar no linkzinho aí. Mas se vocês colocarem esse título no YouTube, vocês vão encontrar também. Bourdieu, a sociologia, um esporte de combate. O início, são 12 minutos, é ele numa rádio dando entrevista, mas tem um documentário inteiro de 2 horas, aí para quem quiser, pode botar no YouTube que vai encontrar, em que mostra o Bourdieu nos anos 80, não, nos anos 90 já. Mostra ele falando da ciência social, da sociologia, mas também o lado, ele vai se tornando um cara engajado na política, mostra ele em protestos, assim, indo em protestos, participando, observando protestos, né, sempre indo e observando muito, né. Ele também é um cara que vai se engajando ao longo da vida, né, vai se tornando um ente político, né. Daniel, curte muito ver documentários, então, cara, vê os 12 minutos esses, desse início de documentário. Dependendo se tu achar muito bom, se tu achar sensacional, pode acontecer. Eu acho muito bom, eu já assisti, né? Devo ter assistido mais de uma vez, inclusive. É 2 horinhas de Bourdieu e ele... O que a gente falou aqui é ele falando da melhor forma possível, né? Não tem como falar igual o cara, né? Então é isso aí, pessoal. Mais alguma questão aí? Passamos aí uns minutinhos do horário. Alguma dúvida sobre o Bourdieu? Sobre algum conceito aí para fechar? Tudo tranquilo? Então tá, pessoal. Nicolas, pode falar, cara. Pode mandar. Não, a 2019 ali que eu coloquei é mais a edição. Que tem várias edições, né? É um livro antigo, é um livro, acho que dos anos 70, tá? É de 70 e poucos. Foi escrito por ele em vida, sim. São pesquisas que ele faz na França. Tudo é pesquisa que ele fez, na maioria na França, em vida. E essa edição de 2019, que é uma edição das... Acho que é a edição mais atual que saiu no Brasil. A edição de 2019. Por isso que eu citei 2019 ali. Mas são todos livros que ele produziu mesmo em vida. E alguns vocês encontram de barbada aí. E qualquer coisa, se vocês quiserem, me mandem ali um recado no WhatsApp, um e-mail, qualquer coisa, que eu coloco numa pasta com tudo que eu tenho do Bourdieu também no Drive. É isso aí então, pessoal. Fechou todas. Boa noite, pessoal.
Bom fim de semana aí. E nos vemos aí em breve. Valeu. Feito. Valeu.